NFL Etc 26. Terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Eu sou o Ticas e chegamos aqui hoje com um rescaldo dos confrontos das semis de conferência e eu vou confessar pra vocês, eu já tô triste. Não só porque meu querido Baltimore Ravens perdeu, mas menos mal que foi pros Bills, depois a gente vai comentar. Mas eu tô triste mesmo porque agora eu olho pra frente e eu vejo que só tem mais 3 jogos pra acabar a temporada. Então já começa a dar aquela nostalgia antecipada, aquela saudadinha antes da hora. Só de pensar que a gente vai entrar naquele ato interminável até setembro, eu confesso que não sou um dos caras mais ansiosos, mas eu começo meio que a sofrer por antecipação. Você também é assim, ô Vitorino? Apegadinho? Ou você é um cara mais evoluído? Fala, meus amigos da NFL Etc. Cara, quem disser que não tem uma dorzinha no coração porque tá acabando a temporada, já não tem mais alma. O cara já é um corpo vazio e oco. Não é possível. A gente fica meses esperando essa desgrama, aí quando começa aquela quantidade de jogo avassaladora, você fica maluco na red zone, tentando acompanhar tudo, acompanhar a notícia de tudo, aí vai minguando, agora tá aí 2 joguinhos, daqui a pouco tem essa semana aí, esse final de semana, 100 jogos esperando o Super Bowl, aí vem o Super Bowl, que é o clímax da animação e da depressão juntas, porque é o jogo que você quer ver, mas você sabe que quando acabar aquele jogo, acabou. Cada quarto é o último. E aí só em setembro. Acho que essa é a frase que mais me dói. Agora só em setembro. Mas é isso aí, né? Vamos que vamos. Pois é, vamos que vamos. E além disso, a gente também não sabe o que será do NFL Etc. A gente está em negociação com os patrocinadores aí para manter o podcast no off-season, mas até agora não tem nada garantido, a gente não pode prometer nada. Agora, se o pessoal falar, não, vamos passar esse momento ruim juntos, lance episódios só falando das fofocas, das coisas caóticas que o pessoal apronta, chamem ouvintes para participar, a gente pode até pensar no caso. Inclusive hoje faremos um teste que pode ser decisivo para saber se teremos NFL Etc. na off-season ou não. Vai depender desse teste de hoje aí. Falando sério, o Wallace infelizmente não pôde comparecer hoje por um conflito de agenda. Claro que ele não consegue ficar à distância sem amolar a gente, então mandou 300 áudios, a gente vai selecionar alguns, porque aqui também não é bagunça, não vai ficar participando do programa à distância, porque aqui não é a casa da mãe Joana. E para substituí-lo, nessa mesa virtual, convidamos um dos nossos ouvintes mais fiéis, ele que pediu direito de resposta, porque ele não gostou de ouvir o Batata falar que ele é o melhor, o maior ouvinte do NFL Etc. Ele veio aqui porque ele não concordou com isso. Ele é praticamente o nosso ombudsman. Manda feedback, mas é sempre falando mal, criticando nós 3, principalmente o Vitorino. Daqui a pouco a gente vai fazer essa acariação aí. Ele não respeita a nossa história, ele é metido a sincerão, ele é ruim de fantasy e ainda é, provavelmente, o único torcedor do Detroit Lions em solo nacional. Marcelo Faria, seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo ao NFL Etc. É um prazer inenarrável estar aqui no NFL Etc. Primeiro, para confrontar o Batata, que disse que é o maior fã da NFL Etc. Isso é a maior mentira, isso é uma fake news, já começamos com isso. Segundo, que eu fui contratado como a voz do povo para simplesmente vir aqui e agredir Ray Lewis, Dan Marino e Eli Manning. Entendeu? Então eu vim aqui trazer a palavra da verdade do meu Detroit Lions, do meu querido Detroit Lions, com os meninos Adrian Peterson e Matthew Stafford, 2 meninos aí novos que estão começando numa franquia muito bem organizada, muito bem trabalhada, muito bem gerida. Então eu vim trazer a verdade para o NFL Etc. Vamos que vamos e muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu infelizmente não vou mandar áudio gritando sobre esse episódio para o Ticas, porque eu estou participando dele. Vamos que vamos e é uma honra. Dessa vez vai ser o contrário, o Wallace não tá aqui, é capaz dele mandar um áudio te xingando. Vamos ver se ele vai fazer isso. Ô Ticas, esse rapaz fez exame admissional pra estar participando, porque acho que ele tá com algum probleminha na cabeça aí. Mas vamos ver ao longo do episódio aí, né? Pode ser só uma impressão. Sabe o que é pior? Ele veio falar aí de Adrian Peterson, de Matthew Stafford, criticando Ray Lewis e Eli Manning. Eu falei, Ray Lewis tem 2 anéis em casa, Eli Manning tem 2 anéis em casa. Só que ele falou Dan Marino, aí não deu pra continuar com a sequência que eu tinha planejado. Pois é, puxado. Mas enfim, nesse clima aí de nostalgia antecipada misturado com novidade no nosso episódio, o nosso primeiro bloco, obviamente, o Headlines, vai trazer as melhores histórias dos jogos do round divisional
e ainda a dança das cadeiras dos técnicos para a próxima temporada. E na sequência, os blocos que nunca saem de moda, o Treta na TL e o TD ou Fumble. O jogo da rodada, o mais aguardado, provavelmente foi o melhor também, um jogo nervoso entre rivais de divisão. O Buccaneers ganhou do Saints por 30-20, foi o último jogo do domingo, encerrando esse round divisional aí com esses 4 jogos. E o jogo foi considerado aí a possível despedida melancólica do Drew Brees, apesar de não ter confirmado a postura dele no final do jogo. Teve um report do Jay Glazer. O Jay Glazer é aquele insider que é o insider das fofoquinhas da NFL, né? Ele tá sempre se adiantando aí nesses rumores. Ele disse que o Drew Brees não volta, o Drew Brees ainda não confirmou, o Sean Payton não confirmou, mas tudo indica que esse foi o último jogo. Foi a despedida melancólica do Drew Brees nessa derrota para os Bucs. E como foi muito propagado esse jogo como o Senior Bowl, né, o duelo dos coroas, dos veteranos, nada mais justo que a gente trazer o nosso veterano aqui do NFL, etc., que não veio hoje, mas ficou mandando áudio para molar a gente, então vamos deixar ele falar de velho, porque de velho ele entende. É o lugar de fala do nosso querido Wallace Matos. Nossa, ainda bem que eu não tô nessa gravação de hoje. Aguentar o Marcelo ia ser difícil. Mas, de qualquer forma, toca aí, Marcelão, que o povo quer polêmica. Falar um pouquinho desse Bucs e Saints aí, Bucs 30-20 Saints, que pretensamente é a despedida do Drew Brees, né? Lembrar que ele já teve a carreira encerrada algumas vezes, o pessoal no college falava que ele era muito baixo para a NFL, aí não ia ser draftado. Acabou sendo draftado, no Chargers machucou, falaram que ia encerrar a carreira dele a contusão, ele teve uma trade pro New Orleans Saints e foi o que foi, fez história lá em New Orleans. Também já teve recentemente com a lesão no dedão, parecida com o Jared Goff fez agora, né, durante a temporada regular, operou e voltou na mesma temporada. Então, não dá para poder prever o que o Drew Brees vai fazer e que se esse é realmente o fim de carreira dele, mas parece que sim, porque inclusive já estava negociando ser comentarista de televisão já antes dessa temporada começar. Mas vai ser um final bastante triste e marcante, né? Porque acabou sendo dele, como foi do Big Ben, por exemplo, a responsabilidade da derrota dos Steelers no wildcard. Foi do Drew Brees a derrota para o Bucs. Não que o Bucs não tenha jogado bem e etc. O outro lado da bola fez o que devia ser feito, mas ele, como comandante do New Orleans Saints, ele deixou a desejar nesse último jogo de playoff, pretenso último jogo de playoff da sua carreira. É ruim vê-lo terminar assim, mas é um cara que vai entrar para a história da NFL, né? Sem dúvida é um cara que vai marcar o jogo para sempre. Vitorino, Hall da Fama com certeza, mas a despedida melancólica deixou aquele gostinho de que ele não soube a hora de parar? Olha, para mim ele não soube a hora de parar, não vou nem dizer pela questão do jogo. Para mim, ele poderia ter parado antes de ter falado borracha dos protestos do ano passado. Se ele tivesse ficado caladinho ali naquela época e fechado agora, eu até diria que ele fecharia com chave de ouro. Mas, para ser bem sincero, depois das declarações que ele fez e aquela desculpa, que para mim é o pior tipo de desculpa possível que você pode dar, que é o famoso me desculpe se você ficou chateado. Então, não é o que eu fiz, me desculpe porque você se chateou, assim, né? Já que você se chateou, que você é sensível, me desculpe o que eu posso fazer. Então, acho que por isso, assim, a imagem do Drew Brees, para mim, ela se quebrou, manchou a imagem dele para mim, e aí, sendo bem sincero, pode até me chamar de uma pessoa rançosa, mas eu não fiquei triste dessa saída dele com derrota, não. Você não é rançoso, não, bobagem. Eu não sou, não. Eu sou realista. Mas eu não fiquei triste da saída, não. Foi com derrota, foi mesmo. Foi com derrota, saiu falando merda, lançou 3 interceptações. Hall da Fama? Foi um cara incrível, foi um atleta, foi um atleta incrível dentro de campo, sem dúvida. Liderança, show. O cara carregou vários anos, aí, várias temporadas o cara carregou o Saints. Mas esse finalzinho aí, para mim, deu numa escala menor, deu aquele efeito Silvio Santos, assim, sabe? Tá falando tanta merda ultimamente, merdas tão absurdas que
destruiu, no caso do Silvio Santos, destruiu a imagem positiva que tinha antigamente e, para mim, pode morrer empacotar, que é peso morto na terra. Marcelo, você consegue separar o pessoal do profissional? Na maioria das vezes, não. E do Drew Brees, eu não vou separar, mas aquela cena no final, que a gente tem sempre que desconfiar dele conversando com o Brady passando, fazendo um lançamento para o filho dele, ele emocionado, chorando, tem vídeo dele se despedindo do estádio, a gente fica meio com o coração partido. O Brees realmente vacilou muito naquela declaração, falou merda, então é difícil separar, mas que dá uma dorzinha no coração, porque a gente tá vendo um Hall da Fama se aposentando, né? E tem cada draga que vai entrar no lugar, você vai ver até achar, porque a cada Hall da Fama tem 10 QBs que para passar 5 jardas a gente sofre. Então, posso fazer uma ressalva pro Brees? Ressalvinha. Deixa eu tirar essa licença poética para não crucificá-lo tanto. E entre as dragas aí possíveis para substituí-lo no ano que vem, caso ele se aposente mesmo, tá, gente? Ele ainda não, vou ressaltar, não confirmou, tá com o pré-contrato assinado com a NBC para comentar o Sunday Night Football, que ano que vem ainda é do contrato da NBC, né, naquele rodízio que eles fazem entre as transmissoras. Taysom Hill ou James Winston, Marcelo, vai de quem? Eu iria de Taysom Hill, porque assim, cai muito naquilo que o Wallace fala, né? Ele é tight end, ele é running back, ele é QB, faz de tudo e não faz nada bom. Mas o James Winston não dá pra confiar, não tem jeito. Apesar dele ter feito um passe para TD lindo naquela jogada maravilhosa do Saints, a gente até comentou sobre isso, mas eu continuaria com o Taysom Hill. E eu acho que o Drew Brees vai aposentar sim, porque sai um reporte hoje do Michael Thomas falando que ele jogou com os 2 tornozelos baleados, com infiltração, e que inclusive ele vai operar na off-season o tornozelo, tanto é que ele terminou o jogo com 0 recepções, não é surpresa nenhuma que ele estava mal, porque foi o jogador ofensivo do ano passado, né, com 1 zilhão de TDs, e o cara não conseguia criar espaço contra ninguém, mas ele fez questão de jogar o último jogo do Brees, quer dizer, então eu acho que tudo caminha para que ele vá aposentar mesmo, e aquele foi o último jogo do Brees. Eu vou fazer a minha primeira discordância aqui do Marcelo. E provavelmente as pessoas vão me criticar, a galera vai me criticar. Por quê? Porque, gente, vocês têm que entender um negócio. O Taysom Hill não é QB. Ele não é QB. Ele pode entrar em campo e lançar a bola, mas ele não é QB. Ele não é um QB para você falar assim, pronto, tá aqui o playbook, agora você vai entrar em todos os jogos, você vai lançar todas as bolas, você vai liderar o ataque, você é o QB. E não é esse cara. Esse gente não é. É maneirinho ver ele no jogo? Ele é uma peça que deixa a defesa honesta, como a gente costuma dizer, deixa a defesa ali sem saber o que vai acontecer? Sim, porque realmente o Taysom Hill tá lá em campo, você não sabe se ele vai receber a bola e vai dar um passe, se ele vai correr, se ele vai correr com a bola, né, como running, se ele vai fazer alguma rota. Realmente nesse ponto ele atrapalha, né? Igual atrapalha, por exemplo, outros QBs aí da NFL que correm relativamente bem, né? E que às vezes um coordenador ofensivo bota aí um wildcatzinho, né, para fazer uma graçola e tal. O Taysom Hill não é QB, gente. O Taysom Hill, ele é essa brincadeirinha gostosa, essa brincadeirinha bacana que tem aí, mas eu acho que agora o QB não tem escapatória, não. Vai ter que ser o meu querido Jameis Winston da massa. Qual que é o problema para mim do Jameis Winston? Eu acho que ele ficou um pouco muito marcado por como foi a trajetória dele lá em Tampa Bay. E eu acho que é uma questão de ajuste do Jameis Winston. Eu não acho que ele é um QB ruim, não. Eu acho que é uma questão de ajuste dele, né? A gente já viu isso com outros QBs, a gente até comentou isso no outro episódio aqui, no próprio caso do Josh Allen, né? O preparador de QBs lá do Bills fez um excelente trabalho com ele, e ele teve uma evolução fantástica. Não acho que o Jameis vai ter uma evolução desse nível, mas se trabalhar ele consegue ser um QBzinho ali, rame-rame. E comparando com o nível de QBs que você tem hoje na NFL, cara, você ter um QBzinho rame-rame ali, já é alguma coisa, entendeu? Tem muita franquia aí que não tem nem por onde começar, que vai draftar o cara e vai botar ele para jogo logo no início. Eu acho que o Winston, como pocket passer, não tem nem comparação com o Taysom Hill. Inclusive o passe que ele deu, né, naquela jogadinha, trick play, né, que ele alinhou como receiver, pegou a bola, fez um passe longo pro touchdown do Tre'Quan Smith. Foi um belo passe. No final do jogo,
o Breeze, na sideline, falava com o Easton, não falava com o Tyson Hill tava inativo, né? Falava com o Easton, tipo assim, cara, esse time aí vai ser o seu time, esse time vai ser o seu. E a história é que o Sean Payton, pra manter os dois motivados, não precisa motivar mais o Tyson Hill depois do contrato que ele ofereceu pro garoto, né? Mas a história era que o Tyson Hill seria o reserva imediato, tanto que ele foi o titular nos jogos que o Breeze perdeu pela lesão nas costelas essa temporada, e o James Winston estaria competindo de igual para igual com ele na próxima off-season. Então acho que o James Winston, bem trabalhado, bem orientado num sistema que tem uma cultura forte, que é o ataque do Saints, né? O Sean Payton é um técnico de ataque, ele tende a ganhar essa vaga e tende a jogar melhor, até apagar a imagem que ele deixou lá de Tampa, né? Que era o cara que passava para milhões de touchdowns e para igualmente milhões de interceptações. O Michael Thomas zerado foi uma coisa que me chamou a atenção também, e na moral, a única coisa que justifica é lesão a temporada inteira, porque o cara, depois de bater o recorde de recepções em uma temporada para um wide receiver, né? Ele simplesmente não jogou esse ano. Teve afastado por lesão, teve afastado por indisciplina, e tudo bem, essa história aí da lesão pode justificar. Agora falando do outro lado da bola, os Bucks. A consolidação definitiva da escolha do Brady pelos Bucks, o Brady fazendo o ataque andar com aquelas milhares de armas que o ataque dos Buccaneers oferecem, e mérito também da defesa, como diria desde antes da temporada nosso querido amigo Victor Thier, a defesa que carrega esse time. E foi uma apresentação defensiva daquelas de ficar de pé. Os caras estavam com sangue no olho, uma pilha, ainda mais depois de terem perdido as duas primeiras da regular pro Saints. Foi um negócio bonito de ver. Será que dá para fazer frente ao Green Bay? E já tá consolidado, né? A escolha do Brady já tá justificada aí. Eu acho que o sucesso da temporada a gente já pode assinar embaixo. O problema aí é o fator Brady. No caso do episódio lá dos Browns, do Trash Talk, né? O pessoal falou, o Browns é o Browns, né? Eu vou usar a mesma coisa para falar do Brady. O problema do Brady é que ele é o Brady, né? Então, quando a gente pensa que não, ele vai lá e faz. Quando a gente pensa que, esse jogo acabou, não tem jeito. Na cabeça dele não acabou nada. Na cabeça dele tem caminhos para ganhar e ele ganha. Eu concordo com o Tchê em relação à questão da defesa. Até o meu queridíssimo Jason Pierre-Paul, que nos últimos anos lá do Giants estava fazendo aquele joguinho merreca, agora aqui no Tampa Bay tá aparecendo mais, tá colaborando. Eu fico satisfeito porque eu gosto muito dele. Mas eu digo inclusive mais, no caso aí desse confronto com o Green Bay, não me espantaria se o Tampa Bay levar, inclusive foi a minha aposta aí no Super Bowl Challenge, o Tampa Bay levar por causa da experiência do Brady. E a verdade é que, no caso dos Packers, né, não querendo me adiantar aqui, mas os Packers, de vez em quando, eles dão uma rateada. Eles deram algumas rateadas essa temporada. Só não foi pior porque o Aaron Rodgers está jogando muita bola. Mas esse time do Bucks aí, eu acho que ele tem grandes chances, e vou reforçar aqui. Não me espantaria de ver esse time do Tampa Bay no Super Bowl. Aí, meu amigo, se o Brady ganhar um Super Bowl no ano que ele sai do New England, com um time que todo mundo falou que não ia ter como carregar, com o povo naquela discussão medonha de QB de sistema, o Belichick, não sei o quê, aí, cara, fecha a conta, passa a régua, até eu não vou ter mais nem o que falar do Brady. O Brady jogou a vida inteira em New England, que também é frio, mas só para fazer uma comparação aí da mínima e da máxima prevista para domingo, o dia do jogo contra os Packers lá no Lambeau Field. Em Tampa Bay, a mínima prevista é de 16 graus positivos, tá? E a máxima de 21 graus. Então, assim, aquele inverninho tropical ameno, né? Pouca variação. Lá em Wisconsin, lá em Green Bay, a temperatura que está prevista é uma mínima de menos 11 e uma máxima de menos 5. Tá? Isso com a previsão do tempo agora no momento. Até domingo pode mudar. Vai fazer diferença? Não vai? Dá para confiar em Tampa depois da apresentação contra o Saints? Dá para confiar em Tampa, mas eles vão perder. Green Bay é o favorito, para discordar do Magal, porque eu tô aqui para discordar dele, entendeu? Os ataques
vão ser pessoais, tô brincando. Não. Mas a defesa dos Bucks foi espetacular no domingo. Eu li uma estatística hoje interessantíssima que todos os TDs dos Bucks, a jogada já começou no campo ofensivo. Ou seja, o Brady não teve que jogar para atravessar o campo tudo, aqueles TDs de 80 jardas, 90 jardas que a gente está acostumado. E eu iniciei vendo o jogo achando que o Saints ia levar pela terceira vez na temporada. Eu falei, eu tô com um feeling que o Saints vai levar. Achei que estava controlando melhor o jogo, estava 6-0, teve aquele quarterback sneak logo no início, que o Tampa estava desesperado. Eu falei, gente, se não conseguir, era 4-1 na linha de 26, eu acho, não, 35 do Tampa. Se não conseguisse ele já ia virar no mínimo um 9-0, mas ninguém tem 4 turnovers e 3 interceptações no playoff e sai vencedor. Eu sinto muito isso, que o Drew Brees falhou muito, sendo 3 interceptações. E a defesa comandada pelos Bucks, que é a do Todd Bowles, que era técnico do New York Jets, que todo mundo acha que o Jets é terra arrasada, ele saiu e pegou a pior defesa da liga em 2017, 2018, hoje se transformou naquele ranking de eficiência da NFL, que para os leigos é muito ruim, médio e mais ou menos, né? E bom, a defesa do Bucks hoje era a melhor, segunda melhor era o Pittsburgh Steelers, depois o Pittsburgh Steelers derreteu, hoje a defesa do Bucks em ranking de eficiência é a melhor da NFL, mas eu não acho que aguenta o Green Bay, principalmente no frio. As mãos do Brady já estão velhas, não conseguem muita pancada, a bola não vai estar tão murcha, polêmica. Então, eu acho que o Green Bay leva, inclusive o Green Bay é o meu favorito para ganhar o Super Bowl, já deixa aqui cravado, e se eu estiver falando alguma besteira, eu vou terminar igual o da Atena, que fala um monte de besteira e fala, essa é a grande verdade. Qualquer besteira, depois que você fala essa é a grande verdade, vira verdade. Enfim, ficou esse gosto agridoce pela despedida do Brees, do jeito que foi, mas depois também das declarações, conforme o Vitorino lembrou, não deu para ficar com muita pena, não. Agora, os Packers, o favorito do Marcelo para vencer o Super Bowl, fizeram a sua parte, ganharam por 32-18 dos Rams, foi o primeiro jogo no sábado. O Aaron Donald não era o Aaron Donald que a gente acostumou a ver na temporada regular. Tava baleado depois daquele tackle que ele deu no Russell Wilson, puxando ele, girando pra cima dele. Então tava ali com uma lesão atestada no quadril. Só pra você ter uma ideia, nos outros jogos ele jogou 85% dos snaps, e nesse jogo ele jogou 55%. E aí facilitou o trabalho da OL de Green Bay, que fez um ótimo trabalho. Seja pra corrida, seja pra passe. Tava dando gosto de ver a linha ofensiva de Green Bay trabalhar. Não é o seu favorito, né, o Vitorino? Ainda é o Tampa. Ou tá lá e cá, tá pau a pau? Não, eu ainda acho que é o Tampa. Eu ainda acho que é o Tampa. Eu sei que tá todo mundo muito animado aí com o Green Bay, mas eu ainda tenho algumas preocupações em relação ao Green Bay, principalmente a dependência que o Rodgers tem de algumas armas, né? De algumas poucas armas. Eu ainda não estou muito tranquilo com o jogo corrido de Green Bay, e a gente sabe que você tem que ter um jogo corrido muito bem estabelecido para poder efetivamente chegar no Super Bowl e vencer. E eu ainda acho ele muito dependente de algumas bolas que ele dá ali, principalmente no Adams. E eu achei, principalmente nos últimos 2 jogos, o Brady um pouco mais flexível, um pouco mais, até eu vou dizer, ousado em algumas jogadas que ele fez, algumas chamadas do ataque. Então, eu não sei. Eu estou sentindo que vai dar Tampa Bay aí nesse jogo. A gente fala das armas, das poucas armas, da dependência do Davante Adams, mas ele tava com provavelmente o melhor cornerback da liga no sábado, o Jalen Ramsey, marcando ele o tempo inteiro, e mesmo assim ele recebeu para um touchdown, fazendo uma reversão para os 2 lados da linha, que foi um negócio bonito de ver. Então, assim, no notático, LaFleur contra o Bruce Arians, você fica com quem? O LaFleur, sem sombra de dúvida, até porque o Bruce Arians não manda nada, a gente sabe disso. Ele não manda no ataque, porque quem chama é o Brady, e ele não manda na defesa, que é a defesa do Todd Bowles. E o Davante Adams estava marcado, teve 9 recepções em 10, sensacional. Realmente eu concordo que o A-Rod não tem tantas armas igual o Brady tem. O do Brady é impressionante, né? Para onde que ele joga a bola, tem alguém para pegar, provavelmente algum wide receiver que está na lista dos melhores da liga. Mas o Davante Adams, para mim, é um dos melhores. Não tem ninguém que consegue parar ele saudável. Eles têm um tight end que pelo visto o A-Rod ama, igual ele amava o Jimmy Graham, o Robert Tonyan, que não dropa nada, ele tem acho que 52 passes e nenhum drop.
11 TDs, é um absurdo o que esse Tyrant está fazendo, é principalmente mandar para ele correr para o abraço. Tem o Aaron Jones, que é o running back espetacular para mim, acho que para mim também é um dos melhores. Então, e a defesa do Green Bay fez com que o A-Rod não sujasse a camisa, ele não teve nenhum sack nessa partida, tá certo que o Aaron Donald tá machucado, o Los Angeles Rams não é mais o mesmo, né, que a gente conhece, mas a única jogada, o A-Rod, ele parece que ele tá jogando em câmera lenta, sabe, tá todo mundo assim, tranquilo, ele tá tranquilo, teve uma jogada, acho que no segundo quarto, que ia virar um safety, ele simplesmente achou o Lazard 25 jardas, ganho tranquilo, sem desespero, tava pocket fechando, ele tá num nível absurdo, mesmo com todos os relatos de que a relação não é boa, ele ficou bravinho quando draftaram o QB, enfim, mas o homem tá jogando demais e eu acho que vão amassar o Tampa Bay Buccaneers. Inclusive, esse foi o único jogo, até o Browns deu calor no Kansas, depois nós vamos falar. Foi o único jogo que eu falei, não tem como o Rams ganhar esse jogo, não tem como, o Packers vai ganhar, não tive dúvida nenhuma o tempo inteiro de que o Packers ia ganhar, isso em jogo de playoff é muito difícil de acontecer. Tá certo que tem todos os problemas, o Jared Goff tá baleado, não é um QB confiável, enfim, mas pra mim o Green Bay Packers é favorito. Pra mim também é, até porque se eu falar que não é, eu apanho em casa, já que a Patrícia é torcedora do Green Bay Packers. E a outra coisa também pra mim, só pra terminar, que determina que o Green Bay é favorito, é porque a maldição do time não jogar em casa o Super Bowl vai ser mantida. Não tem como, contra a maldição, contra o imponderável, contra o sobrenatural, não tem como. Tampa Bay não vai chegar pra jogar em casa. Passando pra AFC, vamos começar pelo jogo melhor, porque o pior eu não tô querendo muito falar dele. Chiefs 22, 17 Browns. Os Browns foram valentes. É horrível, né, cara? Ainda mais quando você torce pro time, você ouvir que o time vendeu cara a derrota, que foi valente, mas nesse caso foi. O ataque foi dinâmico, eles conseguiram muitas jogadas ali, eu acho que fizeram a frente pro Kansas City, que a gente já estava até esperando depois do que eles fizeram contra os Steelers, não era tão surpresa assim. E teve a concussão do Mahomes aí no meio do jogo, com o Chad Henne entrando para resolver até o final. Ficou de bom tamanho? Dá para ficar otimista pro ano que vem, o torcedor dos Browns, ou Vitorino? O torcedor dos Browns ele tem que ficar otimista com qualquer coisa que melhore. Até se mudasse a logo já é um motivo para o cara ficar otimista. Porque torcedor dos Browns, qualquer coisa é alguma coisa. Mas falando sério, eu acho que sim, porque após anos de sofrimento, eu acho que a última facada que o torcedor do Browns sofreu foi o bust do Johnny Manziel. Né? Eu ainda hoje me divirto quando eu vejo os vídeos antigos dos analistas falando dele. Que esse garoto vai mudar a NFL, as defesas vão ter que se transformar para parar o jogo do Johnny Manziel. E o cara veio, só fez merda, uma merda atrás da outra. Torcedor dos Browns chorando já no fundo do poço, cavou mais 15 metros para baixo. E aí, quando veio o Baker Mayfield, no início deu muito aquela sensação que era outro bust, que era mais um QB ruim que vinha. E agora esse ano já a coisa já deu uma melhorada. A única coisa que eu gostaria mesmo que acontecesse, além da melhoria, claro, do torcedor dos Browns, porque eu conheço o único torcedor no Brasil registrado do Cleveland Browns, que é o meu querido Bulldog. Um abração aí, Bulldog. Esse sofre de verdade. Eu queria muito, eu sei que isso não vai acontecer, mas eu queria muito de verdade era que o Browns cortasse o contrato do Myles Garrett, porque ele é um bandido que não devia nem estar jogando. Né? Mas ele continua jogando e ele não vai ser mandado embora porque o time precisa dele. Mas, para mim, é um daqueles caras assim que eu não gosto nem de comentar porque o cara devia estar preso, ele não devia estar em campo jogando, ainda recebendo para isso. Mas, fora isso, eu espero que os Browns melhorem e eu acho, sim, que tem espaço no ano que vem para dar uma boa melhorada. Principalmente por causa da vinda do Stefanski. Eu acho que o Stefanski foi o ponto de mudança e o ponto de inflexão para esse time. Marcelo, você acredita em segundas chances? Ou você é rançoso igual o Vitorino? Não, acredito, que isso, coração que é aberto sempre. Segunda chance tem que ter. Eu gostei muito do jogo, muito. Achei o jogo muito mais apertado do que deveria ser. Tá certo que acho que na hora que o Chad Henne entrou, deu
deu aquele abatimento no Chiefs, né? Tá todo mundo falando anything is possible. Impressionante como é que as pessoas são criativas. E nas primeiras jogadas dele, ele deu um balão, ele deu um tiro de meta, que foi interceptação, óbvio. Mas o time do Browns, ele tem muito valor. O Baker Mayfield, ele tem mais 2 anos de contrato, já estão falando em extensão, só que é besteira fazer essa extensão agora. E tem muito talento ali, né? Tem o Higgins que infelizmente fez aquele fumble. É inacreditável, às vezes também falta um pouco de sorte, né? A gente não pode jogar tudo na conta da sorte, mas como diria o gênero, sem sorte você não chupa nenhum picolé. Aquele fumble na linha de 1 jarda, faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, no segundo período, impressionante, né? Tem coisas que só acontecem com o Browns. Mas eles saíram de 6-10 do ano passado para um time chacota, todo mundo não dava nada para o Browns e eliminaram o rival, os Steelers, todo mundo com rancinho, né, do Browns. Foram para 11-5 e eu acho que ano que vem eles podem repetir ou até melhorar, porque o Baker Mayfield ele vai evoluir. Eu não sei se o Odell Beckham Jr. volta, né, e talvez seja melhor ele nem voltar. Talvez ele possa ir pro Giants de volta, para criança, para ele voltar onde ele foi muito feliz, mas eu acho que o time vai melhorar. E o Kansas City Chiefs, eu acho que nem do Bills passa. Já vou deixar claro aqui, essa é a grande verdade. Acho que nem do Bills vai passar, entendeu? Vai cair agora e tchau, já tá bom. É o 3º ano que chega na final, daqui a pouco estão falando em dinastia. Você tá falando então, que nem com o Mahomes tonto, nem com o Chad Henne. Dizem que o Mahomes vai jogar, né? Fizeram um levantamento, porque o norte-americano é doido com isso, que dos últimos 50 QBs que saíram com concussão na cabeça, o dele foi até meio estranho, né? Foi parte nas costas, parte de trás da cabeça. O tempo médio de voltar, de ser liberado para jogar é 7 dias, que dá claramente em domingo onde ele vai poder jogar. 7 dias, é isso mesmo. Então, ele é jovem, a primeira concussão, enfim. Ele saiu bem, né? Ele saiu dos 11, mas depois saiu correndo para falar, tô bem. Mas ele tem que passar por aqueles protocolos chatos. Mas eu acho que ele joga sim. Mas talvez não esteja 100%. Mas qualquer coisa do Mahomes é melhor do que 100% do Chad Henne. Porque também passou pelo Miami, né? Qualquer coisa que passa pelo Miami lá tem um probleminha que carrega. Um beijo, Wallace. Falando em Wallace, vou trazer a opinião abalizada. Verdade seja dita, o Wallace, de nós aqui do podcast, é o cara mais atento a essa questão das lesões, dos protocolos. É o cara que mais se aprofunda sobre esse tipo de situação. Ao mesmo tempo, ele e o Vitorino ficaram negando as imagens comigo durante o jogo, me fizeram muita raiva, falando que ele tinha batido de frente o capacete no capacete do outro, tinha quicado, e aí depois saiu o reporte que eles acreditam que a causa, né, da tontura ali, quando ele levantou e tal, foi uma pancada no pescoço, na verdade. Que aí eles não especificam se foi uma questão de nervo, se foi uma questão de ter bloqueado a corrente sanguínea, mas a causa em si dele ter entrado no protocolo de concussão não foi a pancada na cabeça. Então, como ele me irritou muito, eu nem devia dar a oportunidade dele participar à distância aqui, não. Mas como eu sou um cara de coração bom e você já deu uma zucrinada no Miami, eu vou deixar ele falar se ele acha que dá pro Kansas mesmo com o Chad Henne contra os Bills. Bom, como o Mahomes nessa altura tá vendo uns 5 Mahomes no espelho, por enquanto, não deve estar sabendo nem o que aconteceu com ele no fim de semana, só vai acordar, acho que depois de amanhã, mais ou menos, que pelas perninhas, pelo que ele foi levantado, provavelmente vai jogar com o Chad Henne mesmo, o Kansas City Chiefs, nessa final com o Bills. E aí, acho que perde um pouquinho o Kansas City, embora o Henne seja uma incógnita, mas acho que perde o favoritismo aí nessa decisão com o Buffalo Bills. Eu boto fé que, mesmo com o Chad Henne, passa Kansas. Eu vou discordar de você, obviamente, e vou trazer outra informação aqui. A ESPN, nas suas analíticas e nas bolsas de apostas, com o Mahomes, Kansas City tem 62% de chance de vencer. Com o Chad Henne cai 30 pontos, vai para 32%. Então, eu acho que com o Chad Henne vai ser um passeio do Bills. Já vou adiantando, ainda mais sem torcida mais ou menos lá, porque não pode encher o estádio. Acho que não tem condição. Tá certo que o time é recheado de estrela, é impossível. O Tyreek Hill, que a gente não gosta, por mesmo motivo aqui, acredito que nós três, e o Kelce são impressionantes. Na hora que o bicho pega, é só jogar pra eles que eles dão um jeito. Mas não vai passar. Não vai passar. E mesmo com o Mahomes, não vai passar. Afinal, é Bill e Packers e não há outra escapatória.
Vitorino, com o jogo na linha, foi o Chad Henne que ouviu uma chamada do Andy Reid, ou do Eric Bieniemy, na verdade eu não sei quem que chama as jogadas lá, numa quarta para polegadas, faltando 1 minuto e 17 para acabar o jogo, com a bola próxima da linha de 50 jardas, ou seja, no meio do campo, era o Chad Henne que virou, apontou para o Tyreek Hill e fez um passe que selou a vitória. E você, acha que com o Chad Henne vai dar Bills ou não vai? Primeiro que a gente tá discutindo isso tudo, mas tudo indica que eles vão enfiar o Mahomes. A NFL não vai deixar de ter um Mahomes versus Josh Allen, né, num horário nobre, numa final de conferência. Mas supondo que esse interventor aí, nesse especialista, esse médico terceirizado, extra time, não deixa o Mahomes jogar. Com o Chad Henne, você bota fé em quem? Cara, com o Chad Henne, não tem como, vai dar Bills. Assim. E não adianta depois... Se por acaso entrar o Chad Henne e mesmo assim o Kansas City ganhar, não adianta torcedor maluco falar, eu sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabe disso nessa altura. Até a família do Chad Henne está preocupada lá. Tomara que o Mahomes melhore, senão vão humilhar meu menino em rede nacional. Então não vem com essa não. Se entrar o Chad Henne, vai dar Bills, é certeza. A não ser que o Bills entre num salto alto gigantesco, né, na brincadeira, na sacanagem e conseguir entregar o jogo, o que eu acho difícil, porque o Josh Allen tá com sangue no olho e tem muita gente experiente ali no Bills, né? Até o meu querido Cole Beasley, que a gente tem que lembrar que nessas etapas de playoff, experiência conta muito, porque o cara pode estar jogando bem, paraná, só que cada vez que você vai avançando, o boga, o brioquinho vai apertando mais, e uma hora o cara sente e dá uma colada na placa. Como diz a célebre frase do Tropa de Elite 1, colou o giglê. Quando cola o giglê, não resolve mais não. Então, se for Chad Henne, vai dar Bills. E se botarem o Mahomes para jogar, vai ser no melhor estilo morto muito louco. Vai ser no estilo morto muito louco. Vai ser 2 caras segurando ele e ele vai estar só o bonecão aqui, ó. E o pessoal levando. Vai ser no pará, já pode botar a trilha, porque vai ser isso aí o Mahomes. Não tem como ele jogar, cara. Ele saiu, aquela levantadinha dele, tentando se reerguer. Eu até comentei com ela esse dia do jogo. Se não tivesse uma pessoa ali para dar o braço para ele, cara, ele tinha caído de cara no chão. Ele tinha tentado levantar e caído de cara no chão. Aquele olhinho revirando e a mãozinha fechada ele caindo, cara, aquilo ali não tem como não. Aquilo ali não tem solução, cara, não tem solução. É bem mais leve do que aquilo, num nível bem menor, né, eu já tomei uma joelhada na têmpora em campo. Teve uma recuperação de fumble lá, eu caí e o running do outro time veio correndo e veio com o joelho na minha têmpora. Eu caí daquele jeitinho ali, bracinho mole assim, ó, pro lado. Até meu disjuntor ligar de volta foi um tempo. E ao longo da semana eu fiquei meio zureta. Tipo, quando você acorda de ressaca, você está em dúvida assim, se você ainda está bêbado ou se é ressaca, aquela zona cinza ali, eu fiquei meio assim uns dias. Então, cara, eu não duvido que a NFL vai meter o Mahomes em campo, não. Porque a liga tem dessas coisas. Mas se botar, cara, eu acho que vai ser uma sacanagem com ele. Eu não gosto de dar carteirada, não. Mas, na nossa competição aqui no Super Bowl Challenge, só tem uma pessoa com 80% de acerto. Eu errei só 2 resultados até agora, que foi a vitória dos Browns contra os Steelers e a derrota para os Ravens contra os Bills numa pelada safada, que é o 4º jogo do divisional que a gente ainda não comentou. Esse eu não vou comentar não, esse eu vou deixar para vocês. Bills 17, 3 Ravens, vocês botando fé nesse Bills aí. Tudo bem, um jogo atípico, uma ventania danada, um jogo feio, mas eu assisti até o final porque torcedor, né, que vai até o final, não desiste. Vocês assistiram essa pelada safada aí? E como que vocês, assistindo, podem botar fé nesse Bills aí contra o Kansas City, seja com o Chad Henne, com o Mahomes tonto, com o Tyreek Hill de quarterback, com qualquer pessoa? Então, o jogo foi mais apertado do que parece. Eu também achei uma peladinha safadinha, né? Foi 17-3. Mas a gente não pode esquecer que até o finalzinho ali do 3º quarto estava 10-3 e teve um pick six do nosso querido Lamar Jackson, né? Pick six de 101 jardas na defesa do Bills. O jogo estava... Além disso, teve também um passe que o calouro
Tyler Hunter, isso. Perdeu o Marquise Brown sozinho, ia ser com certeza o touchdown, e o jogo ia ficar para uma posse de bola. Então o jogo foi mais apertado do que parece, o placar tem a dizer, né? E não é todo dia que o Justin Tucker erra 2 field goals, mesmo com ventania. Impressionante, ele errou 2 field goals abaixo de 50 jardas, né? E o Bills, eu tô acreditando muito. Primeiro, o Stephon Diggs, ele tá iluminado. O homem tá... Primeiro que ele tá saudável. Primeira vez na vida que ele tá saudável. Eu acho que ele ficava doente porque ele olhava pro QB dele em Minnesota, era o Kirk Cousins. Aí ele falava, ai meu Deus, não quero. Então ele fazia aquele joguinho de 100 e poucas jardas, depois ficava 2 fora. O homem tá num nível inacreditável. O Josh Allen, ele não precisa de explicações. Tá numa crescente também fantástica. E o time do Bills tá cascudo. Tá cascudo. Eu tô botando fé por causa disso. O nosso Ravens, infelizmente, mais uma vez, nada. É um time forte, é um time bom, mas agora talvez entre num processo de reconstrução, porque o Lamar Jackson vai ter que renovar o contrato e ninguém vai deixar de pagar uma paçoca imensa por ele. Tanto é que hoje já dispensaram o Mark Ingram e o Robert Griffin III para começar a liberar cap space. Eu acho que o Ravens talvez seja a última vez aí nos próximos anos que a gente veja o Ravens nos playoffs. Mas a minha aposta é Bills, e como eu não apostei nada, eu tenho 100% de acerto, porque na minha mente eu sempre acertei. Entendeu? Então eu tô 100%, você 80%, o Wallace e o Vitorino, eu não lembro, mas provavelmente eles erraram bastante. Vira essa boca pra lá, pra início de conversa, tá? Porque o Ravens tem uma vantagem em relação aos outros times, que é um time que sabe draftar, sabe achar valor no draft. Então, ano após ano, consegue trazer mais talento. Realmente vai ter essa questão aí do contrato, ainda tem mais 2 no de calouro, né? Esse foi o terceiro ano do Lamar, mas com certeza a negociação já deve começar e o cap deve cair por conta da perda de renda em virtude da pandemia. Então a gente tem um cenário aí que pode ser complicado, sim, mas tem campo para evoluir. Então eu não fico pessimista desse jeito, não. O Lamar saiu também com uma concussão, né, pelo mesmo motivo. Agora, se for para perder, para ser eliminado, que seja pro Bills, porque a torcida é a torcida mais maneira da NFL, é a Bills Mafia, não tem jeito. Concussão estranhíssima, inclusive, né? Ele tropeçou, foi salvar um snap horroroso, um snap que lembrou muito aquele snap que o Big Ben teve no primeiro lance do jogo contra o Browns. Ele foi salvar, jogou a bola para fora, tropeçou e caiu de cabeça nas costas e deu aquela corridinha já famosa que daquela primeira vez que ele estava com dor de barriga, mas dessa vez ele ficou zonzo e não conseguiu voltar. Mas dizem que já tá bem, né? Dizem que já tá com o suporte, foi só aquela concussão normal, que é a mesma concussão que o Mahomes está. Vamos ver. A dele foi o caso de bater a nuca, né? Mesmo bater de capacete, ele bateu a nuca ali no chão. Aí não tem como, né? A narrativa mais fácil é falar que o Lamar não aparece, mas com o nosso querido Meccara ali de center fazendo snap daquele jeito, snap à moda caralha, não tem quarterback que resolva, meu amigo. Pode botar o Brady lá, o Rodgers, não tem jeito. Na situação que tava ali, era melhor ter aceitado o safety. Abraça a bola, vai pro chão e toma o safety. 2 pontos, pô. Não ia fazer essa diferença toda naquela altura do campeonato. Eu acho que fez muito mais diferença ficar sem o Lamar em campo, entendeu? Ele já vinha sofrendo pressão bastante ao longo do jogo. Então, assim, enfim, né? Eu confesso que na hora eu não achei que tinha sido uma pancada tão grande na cabeça dele. Achei que ele tinha ido cagar de novo, assim como da primeira vez, mas realmente machucou aí o rapaz. E eu acho que deve ser muito frustrante, né? O cara lutar a temporada inteira e no final não poder estar dentro de campo nos últimos momentos ali por causa de uma jogada assim, né? E nem foi uma jogada assim, um sec cabuloso que ele tomou, não, quase que caiu sozinho. Enfim, eu falei da Bills Mafia ali, além de descumprir o protocolo da Covid, ir pra rua, quebrar a mesa, igual eles fazem, né, a comemoração, dar volta a uma final de conferência desde 1993, tá uma torcida muito animada, eles têm o hábito de promoverem campanhas beneficentes de acordo com resultados ou com confrontos que o time passe. Por exemplo, no ano que eles foram para os playoffs pelo wildcard, quando os Bengals ganharam dos Ravens, era disputa indireta entre os dois pela vaga no wildcard, eles pegaram e fizeram doações por uma instituição de caridade, a maioria baseada no valor de $14, que era a camisa do Andy Dalton, que ganhou aquele jogo. Recentemente, o Josh Allen perdeu a avó e eles também fizeram campanhas de doação sempre baseada aí nesse valor de 17, que é a camisa do Josh Allen. E dessa vez, por conta da forma com que o Lamar saiu do jogo,
e também para comemorar, eles escolheram uma das instituições que o Lamar promove, que o Lamar ajuda, e fizeram doações com o número da camisa dele, né, baseada sempre em $8, mas muita gente doou mais, e arrecadaram, a última vez que eu olhei, já tinha arrecadado mais de $300 mil para essa instituição que o Lamar promove. Então, se fosse para perder, que fosse para os Bills, porque para mim é a torcida mais maneira da NFL, a Bills Mafia. E só para terminar o nosso headlines, o nosso roletão dos técnicos assinados, né, algumas cadeiras foram preenchidas. Conforme esperado, o Urban Meyer fechou com os Jaguars, ele que é um técnico do college. Aqui a gente não fala de college, tá? Mas eu só quero falar que fica uma pulga atrás da orelha, porque tanto quando ele dirigiu o Florida Gators quanto em Ohio State, ele se afastou 2 vezes do cargo para tratar de saúde, falou que ia se aposentar e decidiu voltar mais uma vez para dirigir os Jaguars. E é um cara que não está acostumado muito a perder. O retrospecto dele é muito vitorioso. Então, assim, será que aí vai engatar aquelas 4, 5 derrotas tradicionais direto dos Jaguars e vai falar, não, tô passando mal, não vou voltar. O Robert Saleh, se você não lembra, o coordenador defensivo do 49ers, um careca que fica pulando e gritando igual um maluco na sideline. Ele mesmo, ele fechou com os Jets, vai ser o técnico dos Jets, e o bacana é que é o primeiro técnico muçulmano da história da NFL. O Arthur Smith fechou com os Falcons, ele era o coordenador ofensivo dos Titans. A despedida dele dos Titans não foi muito boa, né? Foi com o Derrick Henry sendo engolido, um gameplay falhando contra a defesa de Baltimore na rodada do wildcard. Foi lá para os Falcons. E o Brandon Staley foi uma certa surpresa, porque o pessoal estava apostando muito no Brian Daboll, que é o coordenador ofensivo dos Bills, e o Chargers acabou fechando com o Brandon Staley, que é o coordenador defensivo dos Rams, fez um ótimo trabalho esse ano, e aí fica polêmica, né, com Justin Herbert de quarterback por tempo indeterminado, por que eles trouxeram um técnico que tem cultura defensiva? Algo a apontar sobre essas contratações? Uma coisa interessante aí em relação ao meu querido Robert Saleh é que, não satisfeito em ir para o Jets, ele aproveitou para levar mais 2 caras lá do 49ers, né? O Mike LaFleur, né, que é o irmão do Matt LaFleur, levou ele, e levou também o coordenador ofensivo e o técnico de linha ofensiva também, o John Benton. Então ele levou esses 2 caras. Eu acho que a gente precisa separar a animação de resultado. Né? Não tenho nada contra o Saleh, muito pelo contrário, eu gosto muito do trabalho que ele faz. Mas a gente tem que ter uma certa ressalva, que não é porque ele fica animado e grita e bota a pilha nos caras que necessariamente se traduz em resultado em campo. Né? E lá no Jets é aquele negócio. Ele não vai ter peças tão boas para trabalhar já de cara. Eu espero realmente que ele faça um bom trabalho lá. Eu acho que ele é um cara que tem potencial, mas a gente tem que ter essa pequena ressalva aí com ele. Em relação às outras movimentações, sendo muito sincero, os principais aí a gente ainda não viu mexer, né? Já tem algumas movimentações aí para acontecer que vão ser mais interessantes. De resto, eu achei meio banheiro do Gugu, assim, entendeu? Foi galera se debatendo para tentar pegar quem deu, quem não deu, e esse aqui topou, vambora, traz ele. Mas com exceção dessa do Urban Meyer e do Robert Saleh, eu não vi movimentações assim tão impactantes, não, né? Eu só queria dizer que o Vitorino tá errado, porque a movimentação principal já aconteceu, que é o meu querido Detroit Lions contratou o técnico de tight ends do Saints, Dan Campbell. Agora vai. Como head coach. Ele mesmo que estava comandando o Jared Cook, que sofreu aquele fumble ridículo, que estava aparecendo levando uma sacolinha do supermercado quando recebeu, e óbvio que veio alguém deu uma cotovelada na bola e foi um fumble recuperado pelo Tampa Bay. Então o Lions está no caminho certo. Você está vendo que essa contratação mexeu com a franquia, e eu só queria dizer que hoje tem um rumor que o nosso querido Adam Gase, ex-técnico do New York Jets, tá para fechar como coordenador ofensivo do Seattle Seahawks. Meu Deus do céu. Às vezes o indivíduo tá louco na droga. Ô Marcelo, fechou mesmo? Saiu? Porque ele era o favoritaço, mas não tinha assinado ainda, né? Mas minhas fontes de Detroit garantem que ele fechou. Minhas fontes também conhecidas como Adam Schefter, sabe? Só falta assinar. Então, beleza. Marcelo Faria, per source. Per sources, say. Source say.
Se a informação do nosso Marcelo Rapoport estiver correta, com os Lions fechando com o Dan Campbell, ficam Eagles e Texans faltando escolherem seus técnicos. São vagas polêmicas, no mínimo. Vagas tumultuadas. Vagas safadinhas. Vamos ver como que vão se desenrolar essas vagas aí. Qualquer opção em que você tenha o Eagles e outra coisa, a outra coisa é melhor. Olha esse clubismo aí, ó. Bora pro Tretrantel. E já que a gente falou nos Texans, a saga do Deshaun Watson continuou por lá. Depois dessa contratação do Robert Saleh que a gente comentou pelos Jets, surgiram novos rumores da insatisfação do quarterback, pois o Saleh era um de seus preferidos pro cargo nos Texans. O outro que seria preferido também, o Eric Bieniemy, ainda não tinha sido nem entrevistado na semana passada. E aí, como eles perderam prazo e os Chiefs ainda estão nos playoffs, os Texans tiveram que pedir uma autorização especial para a NFL acabou concedendo, porque com o time envolvido na disputa, os Texans só poderiam entrevistá-lo após o término da campanha dos Chiefs nesses playoffs. Mas a NFL concedeu, ele foi entrevistado. E aí, durante a semana, várias tretas. O Deshaun Watson foi assistir um jogo do Houston Rockets, inclusive foi o último jogo do James Harden nos Rockets, que aprontou aquele papelão, queimou o time na entrevista coletiva depois do jogo, fez de tudo e agora entrou no Brooklyn Nets voando. Então, assim, não dá pra deixar de comparar as situações e pensar se o Watson não vai se espelhar e querer fazer o mesmo. O André Johnson, wide receiver lendário do time, que já tá aposentado, tweetou em apoio ao Watson, e esse é um cara que tweeta assim, uma vez por ano, quando ele fecha alguma campanha. É um cara que não usa o Twitter. Mas aí pegou o twitterzinho dele lá e foi dar apoio ao Watson. Diz que a franquia é conhecida por desperdiçar a carreira de seus jogadores e que é patética. Aí se juntaram ao coro o Arian Foster. E Arian Foster, hein? Quem começou a jogar Fantasy ali 2008, 2009, esse aí já ajudou muito, hein? Running back também ídolo do time. E o DeAndre Hopkins, que esse tá de rancinho, né? Qualquer coisa que ele tem, qualquer oportunidade que ele tem de dar aquela zoadinha nos Texans, ele faz questão de dar. E aí, nesse meio dessa confusão, os torcedores se mobilizaram, organizaram uma passeata a favor do jogador e contra a diretoria Jim Carrey do time. Eu fiquei imaginando lá, diretoria Jim Carrey. Mas aí o próprio Watson foi enfático nas redes sociais para que o pessoal não fizesse isso. Afinal, ainda estamos no meio de uma pandemia. Aí me digam, meus amigos, que técnico que vai querer assumir essa pica, correndo o risco ainda de perder o Deshaun Watson? Ora, correndo o risco, eu acho que é eufemismo. Assim. Eu acho muito difícil que o Deshaun Watson permaneça. Porque a liga está precisando de QBs, né? Não precisa ir muito longe, né? Os nossos amigos ali, Denver Broncos, pelo amor de Deus, né, cara? Tiveram que botar o menino da água esse ano para jogar. E saindo o nosso querido Deshaun Watson, quem está de QB lá hoje no roster, né? Porque isso aí vai mudar. Mas hoje são duas figurinhas fofíssimas. O meu querido Josh McCown e esse garotão bonito A.J. McCarron. Aí eu te pergunto, quem que vai querer pegar um time que vai estar com o Deshaun Watson saindo, com essas duas bombas para administrar e, sinceramente, sem nenhuma notícia boa no horizonte, nenhuma perspectiva de trazer um QB minimamente razoável. O negócio do Texas de QB tá tão zoado, que se você for hoje, eu tô com a página aberta aqui, no site do Houston Texans, o Josh McCown, a foto dele ainda tá com a camisa do Jets. Os caras nem tiraram foto com ele com a camisa. Os caras não tiveram a sensatez de mandar uma camisetinha para ele e falar, filho, vai na parede, tira a 3x4, manda aqui pro RH. O cara tá com a camisa do Jets na foto rosa. Então, eu acho que para entrar nessa bomba aí, e em relação às outras posições, também não tem muita arma, não. Tá? Não tem muita arma para trabalhar, não. Né? Então, assim, eu acho... Se a trade for inevitável, eles vão ter muito capital de draft. Mas se o time não sabe draftar, não adianta, né? Pois é, exatamente. E, com raríssimas exceções, draft não é um investimento de retorno curto. É um investimento de retorno de médio prazo, assim, né? Salvo raras exceções, que aí sempre vai ter o
o analista esportivo de rede social, mas lá em 2008, meu querido, em raras exceções, nem o Sunshine aí, que tá todo mundo com o piruzinho duro para pegar o Sunshine, nem o Sunshine você pode garantir que ele vai pegar, entrar e no primeiro ano ele vai jogar bem. Essa transição não tem especialista no mundo que consiga afirmar categoricamente que o cara vai fazer uma boa transição. Os caras erram todo ano, para mais e para menos. Então, eu acho que a situação do Houston Texans é muito complicada. O J.J. Watt também já deve estar aí, tá para saindo. Você tem umas peças esquisitas aí, um Brandon Cooks que já não faz muita coisa. Eu não sei não, cara. Não vejo boas perspectivas aí pro torcedor do Texans, não. Sobre o Deshaun Watson, já foi, né? Já pode embalar, como é beijar a viúva, porque o contrato dele, que ele ganhou, assinado pelo GM do Texans, tem o direito dele escolher para onde ele vai. Se o GM do Texans virar e falar assim, te troquei pro Jets, ele vai falar assim, não quero, porque, igual falaram na ESPN hoje, que ele tem contrato de NBA na NFL. Ele pode escolher para onde ele quer ir. Pouquíssimos jogadores têm essa opção e ele tem. Inclusive o Red Bush, meu querido running back que passou pelo Detroit Lions, tweetou exatamente isso. O Deshaun Watson está na posição que 99% dos jogadores da NFL querem, mas não podem, que é comandar uma trade. E já tem um monte de relato, né? Já tem foto do Deshaun Watson com a camisa do 49ers, já tem foto dele com a camisa do Jets, já tem foto dele com a camisa do mundo inteiro. E ele vai escolher com calma, já foi. Ele falou que a confiança foi quebrada. A confiança quebrou, meu filho, já era. Para você voltar, ainda mais com uma franquia complicada igual o Houston, não vai voltar. É igual o chifre, né? É igual o chifre. Se você voltar, meu filho, aí o culpado é você. Então, o J.J. Watt já tá na fase final da carreira, não consegue ficar mais saudável, tem um contrato monstruoso. O que ele serve é o que o Wallace fala muito. Ele serve como um mentor da galera que tá chegando, mas ele já não produz tanto, né? Agora é o irmão que manda lá que é o bom agora. Eu acho que o Deshaun Watson já foi e tá todo mundo que você lê, seja jogador, analista, torcedor, fala que ele tá, exceto o torcedor fanático, que daqui a pouco vai queimar a camisa dele, né? Nunca queima de quem assina esse contrato, de quem faz as besteiras, de quem manda o melhor wide receiver da liga pro Cardinals em troca de nada. Vão queimar a camisa dele, mas eu acho que já foi, já beija a viúva e já não adianta sofrer mais. O Deshaun Watson também tá bem safadinho aí, né? Curtiu um post do New York Post no Instagram falando que os Jets precisam fazer para garantir uma troca por Deshaun Watson. Então ele tá flertando aí com todo mundo, tá na posição confortável, mas eu tô com vocês, eu também acho que não volta não. Randy Mahomes ataca novamente. Após jogada que tirou seu filho do jogo, a mamãe Mahomes saiu pagando geral no Twitter, chamando a jogada de suja e cobrando punição ao Mac Wilson, o linebacker dos Browns, responsável pelo tackle que resultou na concussão do quarterback dos Chiefs. Ao final do jogo, o defensor se pronunciou contrário à acusação e desejou melhoras ao Mahomes, que respondeu de imediato que estava tudo bem. Tem que proibir a matriarca Mahomes de jogar no Twitter durante os jogos? Eu vou falar contratando o serviço do Vitorino. Vitorino, seu serviço tá aberto a todos, certo? O tackle foi normal, foi um tackle forte, mas não foi um tackle maldoso. Você pode olhar em câmera lenta, em câmera rápida, em câmera ultra lenta. Foi um tackle extremamente, não foi cabeça com cabeça. Foi de jogo. QB que corre, toma pancada. Todo mundo que joga e que assiste NFL sabe disso. Mamãe Mahomes deixou o coração falar mais alto e falou bobagem, né? Corta o Twitter dela. Corta. Contrata o Vitorino. Agora eu vou ser obrigado a concordar com o Marcelo. Não tem como. Tem que me contratar, mamãe Mahomes. Mamãe Mahomes. Ué, tamo aí, ué. Tamo junto aí. Concordo com o Marcelo. Nada demais. Jogada normal. Eu imagino que para ela deve ter sido duro, né? Ver o filho levantar daquele jeito, né? Realmente, assim, eu tenho 2, eu nem imagino o que quis passar na minha cabeça ver um filho ou minha filha levantando daquele jeito ali num jogo. Mas tem que segurar a emoção, ele tá ali para isso. E vamos combinar. Considerando o contrato do Mahomes, ele tá aí para isso mesmo. Ele tá aí, tá muito. Tá aí pra caralho. Ele tem que correr mesmo, ele tem que ir pra cima mesmo, ele tem que converter mesmo. Não pode, não me resguardar aqui, né?
sair do pocket não, jogar a bola fora aqui, que não pode não, ele tem que botar a cara a jogo, é isso aí. Ó, essa o Wallace também participou à distância, lá do além, veio uma mensagem aqui pra mim, no meu ouvido aqui, falou a mesma coisa. Ó, não pode assistir. Filho tá jogando, não pode assistir. Agora, a mãe do Mahomes também, ela já tem um histórico, né? Porque outro dia ela tava brigando com o pessoal da transmissão porque chamaram ele de Pat Mahomes. Que é essa aí foi foda, essa então, foi foda. Ela não é muito parâmetro. Eu só dou um certo voto de confiança, porque se fosse a dona Sônia lá assistindo o Ticas, jogador de, sei lá, de porrinha, tomando um beliscão no braço, ia quebrar o pau, e a dona Paula eu sei que é assim também. Ia quebrar o pau com o juiz. Minha mãe teria entrado no estádio, sabe? Segura. Ô, Ticas, ó, aqui no Imperadores tem atleta que mora em São João Nepomuceno e vem pra cá em dia de treino e joga. Se quiser vir jogar aí, só dá um toque, é nóis. Quem gosta muito de futebol americano vira jornalista pra cobrir o esporte, tá? Quem gosta de jogar é quem gosta de bater nos outros. Eu sou um cara da paz. Tá certo. Mas você pode jogar no ataque, se você quiser. Se você não gosta de bater nos outros, você pode jogar no ataque. Não gosto de apanhar também. Os Browns eliminaram os Steelers, mas o ranço com o time continuou, se expandiu até na semana de preparação para o confronto contra os Chiefs. Eu não entendo isso, gente. Cleveland não chega, cidade simpática lá, os pobres coitados, tudo esperando uma oportunidade e todo mundo querendo tirar sarro dos caras. Aí, ainda durante o confronto do wildcard contra Pittsburgh, o wide receiver dos Chiefs, o Sammy Watkins, que nem estava jogando, nem estava ativo pro confronto, tá? Porque ele tá com uma lesão na panturrilha aí já tem um tempo. Esse também é bem de vidro, né? Vamos falar a verdade. Ele tweetou respondendo a um seguidor que contra o seu time os Browns não seriam páreo. Tipo assim, gratuitamente. Aí num tweet da vida, TikTok, essas coisas de jovem aí, o Chase Claypool, o wide receiver calouro dos Steelers, ficou demonstrando seu rancinho, sua dor de cotovelo depois da derrota, dizendo que ele estava de boa porque os Browns seriam massacrados pelos Chiefs. Perderam, mas não foi para isso tudo também. E aí, para completar, quando os Chiefs selaram a vitória, o Johnny Manziel, ele mesmo, Johnny Football, o maior bust, o maior foguete molhado dos últimos tempos. Para quem não lembra, ele foi o pick 1 do Cleveland no draft de 2014, não arrumou nada, tá? Saía, bebia, indisciplina. 2016 ele foi dispensado, então você imagina, um pick 1 que nem 2 anos inteiros eles insistiram. Em 2016 ele foi dispensado. Aí ele vai e me posta um gifzinho irônico do... O gif ainda era o Steve A. Smith, quem segue o cara que é o craque neto da mídia americana, tanto da NBA quanto da NFL. Aí postou o Stephen A. Smith num gifzinho, sacudindo um drink com um olhar irônico pra tirar um sarro com a derrota dos Browns. Pra que essa vontade de tirar sarro com os Browns? Olha, existe uma expressão em inglês que descreve bem isso aí, que é o sore loser. É o mal perdedor. Cara, você perdeu. Você ficou fazendo trash talk antes, não bancou, tomou uma surra, e agora que você perdeu, você vai continuar reclamando, fazendo mimimi. Meu irmão, perdeu. O que eu esperaria dos jogadores do Steelers é foco na próxima temporada. É fazer igual aqueles malucos, todo ano tem um, o cara ganha o Super Bowl no domingo, na terça-feira, na segunda-feira, o cara tá lá no CT, treinando, malhando, porque não, ganhei o Super Bowl ontem e começou a temporada de novo. O Steelers tinha que estar fazendo isso. Até porque o ano que vem deles não vai ser esse passeio que foi esse ano, não. E em relação ao Johnny Manziel, para ele é o que resta fazer. Que outra coisa ele tem para fazer? Ele tem que ficar em casa fazendo meme e mandando ironiazinha para os outros no Twitter. É o que resta para ele fazer. Esse aí eu nem quero que me contrate, tá? Johnny Manziel, não precisa me contratar não, porque eu prefiro não ter você como cliente. O serviço está tão popular que ele já está rejeitando o cliente, meu filho. Sem nada mais é do que puro ranço. Perdeu. Enfia a sacola no saco, meu filho. E vai trabalhar, vai descansar, aproveita as férias, vai descansar das pancadas na cabeça que você tomou durante a temporada. É impressionante. O Sammy Watkins, ele não consegue jogar 2 jogos em sequência. É o jogador mais de vidro que existe. Tem talento. Ele talvez seria o único que poderia falar alguma coisa, porque foi o time dele que ganhou, mas ele não estava em campo, pelo amor de Deus, né? E Johnny Manziel, que pariu, desculpa o palavrão, nossa senhora, Jesus amado.
Não tem o que falar, não tem o que falar. Já saiu a lista do BBB? Porque talvez ele esteja lá no Big Brother Brasil, que vai começar agora, quem sabe, né? Pra ele ter alguma popularidade. Desesperador. Nossa, ranço puro. É tudo querendo polemizar em rede social, ganhar like. Isso não devia ser o foco desses caras, não. Bora pro TD ou Fumble. Sean McVay, técnico dos Rams, ao ser perguntado se Jared Goff será o QB titular da próxima temporada, diz que tudo será avaliado, que nenhuma posição está garantida e que tudo será analisado pensando no melhor para o time. Esse climão maneiro indo para off-season. TD ou Fumble? Olha, infelizmente eu vou ser obrigado a dar TD para o Sean McVay, porque a realidade na NFL é essa. Você tem que dar resultado. E na NFL não existe histórico. Você deu resultado ontem, show. Amanhã você está sendo cobrado do mesmo jeito. Não tem, não, mas pô, eu estou jogando bem ainda há um tempão. E você fez merda hoje. Não adianta, não tem o que fazer. Né? E realmente, pelo menos na minha visão, eu acho, como eu já disse aqui outras vezes, inclusive, o Sean McVay, ele vai ser um desses técnicos nível Bill Belichick, que a gente vai ficar no futuro falando, eu serei o velho que vou dizer, eu vi o Sean McVay estrear na NFL com o dedo em riste na cara da garotada, que vai estar falando, caralho, McVay é rei, McVay é mito. Eu vou dar dedo na cara dessas crianças e falar que eu vi ele jogar quando ele não era nada, quando ele estava lá passando sufoco no Rams. E o Jared Goff não tá essa Coca-Cola toda. Foi do caralho a postura dele de mesmo lesionado, fez cirurgia, foi lá, culhão, meteu o equipamento e foi jogar. Foda do caralho, é isso aí mesmo. Só que esforço é diferente de resultado. E vamos combinar que o Jared Goff é um cara que você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe se ele vai jogar bem, se ele vai jogar mal, ele é muito irregular. E esse ano, a campanha do Rams foi melhor muito por conta da defesa, que jogou muito bem. Mas se a gente for olhar só o ataque, não dá muito para ter confiança, não. Então, para mim, é TD do Sean McVay. Climão sim, vamos falar com nossos advogados, ir lá no cartório, assina o papelzinho e vida que segue. Para mim é fumble por um motivo único. O Jared Goff, ele não é QB de franquia. Todo mundo sabe disso. Mas QB não é igual chuchu também não. Não dá em qualquer lugar. Né? QB você tem que ir com um, vai ver o que dá e tal. E se pintar uma oportunidade, você vai lá, pega outro, drafta outro, né? E QB bom, craque, que você sabe que vai levar a sua franquia, são raros, né? Hoje em dia a gente conta na mão os que são. Por que eu acho que é fumble? Porque ele perde um pouco da vantagem que ele tem se ele for tentar trocar o Jared Goff. Ele já está avisando para o mercado que o Jared Goff ali, se você mandar uma escolha de segunda rodada, mais um jogador ali que ele está precisando, ele dispensa, do que a gente sabe que tem franquia maluca. O Chicago Bears não pagou uma fortuna para subir no draft e draftar o Trubisky lá, o Maurício Trubisky, não pagou uma fortuna no Nick Foles. Por que não chega alguém e paga uma fortuna pro Rams, pro Jared Goff? Então, eu acho que ele deveria deixar isso internamente para não deixar claro que se pintar oportunidade, ele quer um outro QB. Para mim é fumble. Para mim é TD. Por quê? O McVay sabe melhor que ninguém que esse contrato aí não tem pique de segunda rodada, de terceira rodada, de quinta rodada que alguém vai querer dar para assumir. Então, o mercado, por mais que tenha muito time doido aí, não tem mercado pro Jared Goff. E o Sean McVay parece ser um cara que domina muito a rotina do Rams ali, o vestiário, as relações. Então acho que ele faz isso sabendo que é uma forma de repente motivar o cara. A gente acabou de ver os Packers draftarem um QB na primeira rodada e o Rodgers tem a melhor temporada provavelmente desde o MVP dele, que foi lá em, 2011. Então, pelo McVay ser esse gêniozinho mesmo, nessa aí é TD, porque eu acho que ele não dá ponto sem nó, não. Após a derrota dos Buccaneers na temporada regular, Bruce Arians se justificou dizendo que muitas chamadas eram responsabilidade do Brady. Chegou, inclusive, a criticar publicamente algumas decisões do quarterback. Agora, dessa vez, após a vitória sobre o Saints, ele manteve a narrativa e disse que os Patriots não deixavam Brady decidir as jogadas, mas que ele deixa. Às vezes, ele apenas senta para assistir o trabalho do quarterback em campo.
manter a coerência ao mesmo tempo que dá uma cutucada no Belichick. É TD ou fumble? É TD, mas se ele não chama as jogadas, se ele senta para assistir, me contrata que eu cobro mais barato, meu filho. Eu sento lá para assistir, eu uso a máscara direitinho, eu não fico com aquela máscara que tá parecendo que tá sufocando ele na cara. E tem que concordar que realmente as chamadas do Brady, o Brady, acho que os anéis falam por si só, né? Inclusive eu já comentei naquela 4-1, pouquíssimos treinadores iriam para aquele quarterback sneak e o Brady foi, quer dizer, com certeza foi chamada dele. Então eu acho que é TD. Mas, Bruce Arians, eu tô lançando um serviço aqui agora. Se você quiser, pro dono da franquia do Tampa, vai ser campeão, né? Se for campeão, manda o Bruce Arians embora e me contrata. Metade do preço, papum, fico quietinho lá, ainda sirvo água na boca dos jogadores daquele jeito bonitinho. Ó, ainda dá pra mandar uns 2 garotos da água embora. Bom, para mim também é um TD, mas na verdade, assim, é um TD com ressalvas, tá? É um TD com ressalvas. Por que é um TD? É um TD porque a pessoa, o ser humano, ele tem que aprender, e na internet falta muito isso. Na internet falta isso demais. O ser humano tem que aprender a dizer assim, é verdade, eu estava errado. Na internet isso não existe. Isso não existe. Você não pode dizer que estava errado, você não pode mudar de opinião. E aí, como tem muito tempo que eu não faço isso, eu vou trazer para o Bruce Arians uma música do Evanescence. O pessoal vai falar que eu só boto Barões da Pisadinha, Edson Hughes. Uma música do Evanescence, chama Forgive Me. E aí eu dedico, em nome do Bruce Arians, né? Em nome do Bruce Arians, para o Tom Brady, que fala, Can you forgive me again? I don't know what I said, but I didn't mean to hurt you. I heard the words come out. I felt that I would die. It hurts so much to hurt you. Então, meu querido Bruce Arians, você machucou o menino Brady. Você falou mal dele. Você tocou os sentimentos dele. Agora você tem que, ao som de Evanescence, se desculpar com ele. Principalmente, porque o Bruce Arians está sentindo, ele não quer acreditar, porque ele não quer criar expectativas, mas ele está sentindo lá no fundinho da alma dele que o Brady vai dar um anel de Super Bowl para ele. E aí ele vai ficar com a cara como? Falando que, ei, quem errou aí foi o Brady. O rapaz que faz a chamada aí da jogada que errou, não fui eu não. Como é que ele vai ficar? Como é que ele vai botar esse anel no dedo, dizendo que ele não chama jogada, quem chama é o Brady? Ele não vai usar o anel? Ele vai falar que não merece usar aquele anel? Não vai, né? Ele vai usar o anel e vai esfregar na cara de todo mundo. Vai fazer igual o Andy Reid e vai usar o anel para pedir hambúrguer de graça. Então, fica essa Evanescence pra você aí, tá? Depois dessa argumentação embasada e dessa trilha sonora, fica até difícil eu fazer o meu voto aqui no TD ou Fumble, né? Fiquei bem sensibilizado aí com essa música de fundo. Mas pra mim é TD. Ah, só um parêntese, né? O dia que o NFL, etc., for processado por direito autoral, a gente tá enrolado. A gente vai ter que fazer igual o pai do Chris, arrumar 2 empregos, porque a conta vai vir alta por conta dessas musiquinhas que o Vitorino fica inventando aí. Mas pra mim também é TD, porque é o melhor dos mundos, cara. Você manteve a coerência, você se justificou, né, da forma que você falou. Ah, justificou, então assim, agora, se ficou alguma rusga ali na relação pela crítica pública anterior, virou elogio pelo mesmo motivo, então, beleza. E ainda de brinde uma cutucadinha nos Patriots e no Belichick. Ah, pelo amor de Deus, é TD demais. E pra fechar, um TD ou Fumble daqueles protocolares, daqueles que dá gosto da gente trazer pro programa, mas que de qualquer forma nos alegra, acaba alimentando a nossa esperança em relação ao futuro da liga, em relação ao futuro da sociedade de maneira geral. A Sarah Thomas foi confirmada como a primeira mulher a fazer parte da equipe de arbitragem do Super Bowl. Ela será juíza de linha no jogo mais importante do ano, nos Estados Unidos. TD ou TDzaço? Cara, um TD zaraço, TD zaralhaço. E se tiver haterzinho, só porque é mulher, meu irmão, vai tomar no... Não tenho paciência pra machinho alfa, pra babaquinha de internet. Vai tomar no caralho, a mulher tá lá, tem que ter mais, tem que ser no ano que vem um Super Bowl apitado só com mulher,
Tem que estar lotado de mulher na sideline, tem que ter mulher em tudo quanto é canto, e parar com essa putaria de, aí toda vez eu encheu o saco da coitada da Sarah Fuller lá em Vanderbilt. Inclusive, eu fiquei tretando na rede social, eu, no alto dos meus 38 anos, me rebaixei a ponto de ficar tretando com os outros na internet para defender a minha querida Sarah Fuller. Inclusive, comprei uma jersey dela, pirata, na China, porque não tem como comprar nos Estados Unidos, porque não acha. Mas, voltando à minha querida a outra Sarah aqui, é um TDzaço, cara. É um TDzaço, não tem nem o que ficar discutindo disso. Assim. Isso aí não é uma coisa avançada. Isso aí é uma dívida que já mais do que caducou, que está com juros lá em cima e que tem que pagar. Isso aí, para mim, é uma renegociação de dívida. O cara foi lá, eu tô com a dívida gigante, como é que eu posso pagar aí? E mesmo que ele vá pagando de pouquinho em pouquinho, mas é melhor do que ele não pagar. Então, a visão que eu tenho da NFL é essa. Eles renegociaram a dívida e estão pagando de pouquinho em pouquinho, mas pelo menos está pagando. TDzaço, não tem como discordar, né? Talvez eu colocaria TD porque é o que o Vitorino falou. Manda mais, tem que colocar mais. Sempre mais. Eu lembro muito do que o primeiro-ministro do Canadá foi questionado por que os ministros deles eram metade mulher e metade homem. E ele simplesmente respondeu 2020, né? Simplesmente. Já estamos em 2021, né? Vem. Então não tem por que justificar isso. É TDzaço, é competente, tem que estar lá, manda mais. Tem, sim, o carimbo, acho que é o único carimbo de TDzaço da história desse podcast, e eu estava presente. Esse TDzaço aí, e de certa forma ele coroa algumas movimentações da liga na direção de igualdade de gênero, de igualdade de raça, então pelo menos manteve a coerência aí, mesmo sendo o jogo mais importante da liga no ano, manteve a coerência em continuar, mesmo que de pouquinho em pouquinho, andando no sentido da evolução. Então não tem como deixar de dar esse TDzaço aí e torcer para que não fique só em coisas pontuais e que seja uma coisa cada vez mais disseminada, não só na NFL, como nas outras ligas também, na sociedade de maneira geral. Marcelo Faria, foi bom para você? Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu acho que é o ponto alto do meu currículo como podcaster. É o primeiro podcast que eu gravo, tá, gente? Mas é o ponto alto. Eu já comecei no ápice. Sabe aquele cara que é reserva, que não sei o que, já ganha o anel de campeão na primeira temporada? Sou eu. Queria agradecer, eu achei que eu não ia ter assunto para falar por 5 minutos e nós extrapolamos o tempo. Maravilhoso. Vitorino, eu pego no seu pé, mas é só amor, tá? É pura paixão. Eu já pedi a sua demissão, já pedi a demissão do Ticas e do Wallace, sempre, óbvio. O Wallace merece, ainda mais que ele não tá aqui. Você quer dar um golpe de estado no podcast. Exatamente, ficava uma hora eu falando e xingando o Rafael Cooper, que eu lembrei de você, do Ticas, quando falou de futebol colegial, de college. Aí você traz o Cooper aqui, quando for na off-season, você coloca o Cooper pra falar por 1 hora que ele vai ter assunto, mandar um abraço pra ele, mandar um abraço pro Paulinho também, que sempre cobra. Gente, muitíssimo obrigado pela oportunidade, desculpa a minha voz de taquara rachada, desculpa um pouco eu sou um pouco gago, e também tô um pouco nervoso, porque vocês são meu podcast favorito, e eu já falei com o Wallace, eu fico esperando quarta-feira sair o podcast pra eu sair pra correr. Gente, um abraço, um beijo, foi ótimo, sempre que precisar, pode me chamar. Vitorino, eu fico até emocionado. Despede aí você, porque é você que é o cara mais criticado por esse cidadão. Mas se você está sendo criticado, é porque você está no caminho certo. Quem está para trás, ninguém critica. Então podem me criticar à vontade aí. O que me anima aí nesse final de temporada é ver que a gente conseguiu ter uma temporada, né? Agora, como vai começar o BBB, a gente já entra na outra competição que a gente gosta de assistir para poder passar o tempo durante a pandemia. Então o BBB salvou lá no início da pandemia, veio o NFL, agora nós vamos ter BBB de novo, então já nós vamos engatar no BBB, inclusive quem sabe a gente não faz aí o NFL, etc., com o quadro BBB, né? A gente pode de repente botar os personagens para serem times e vendo como eles vão ao longo da temporada, né? Afinal nós não vamos ter futebol americano para cobrir, e só para não deixar passar, cara, o senhor Ticas, que ficou enchendo a boca aí para dizer que está com 80% de aproveitamento, o senhor só acertou um jogo a mais que eu. Apenas isso. Tá? Apenas isso. Um joguinho a mais que eu. Tá? E para o próximo jogo, né, para a próxima, o resto aí,
Para mim, o Super Bowl vai ser Buffalo e Tampa Bay. Então tá aí o meu palpite dos dois times que vão jogar. Marcelão, dá o seu palpite aí também, para a gente registrar aqui e poder fazer a chacota do senhor quando o senhor errar o palpite. Eu não erro o palpite. Green Bay e Buffalo. Pode apostar a casa que eu garanto um empréstimo baratinho num banco público nacional. Garante financiamento para construção? Senão já me interessa. Garanto qualquer coisa. Emprestamos tudo. A juros baixos, módicos. O meu sempre teve Green Bay, já há bastante tempo, desde que eu comecei a palpitar. E mentira, né? Lá no início da temporada eu achei que ia ser Ravens e Saints. Olha aí que tristeza. Acabou de cair meu palpite inteiro. Mas desde que começaram os playoffs, eu apontei Green Bay e Ravens. E agora é Green Bay e Chiefs. O do Wallace também. Ele acabou de me falar aqui, ó, do além, que o dele é Green Bay e Chiefs. Não tem como, não tem Josh Allen que para nem o Shanahan. Então, semana que vem a gente faz essa acareação. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Se o Wallace não parar de chinelar, te acionaremos novamente com certeza, até para saber se deram certo as suas expectativas com o nosso querido Detroit Lions. Vitorino, mais uma vez, muito obrigado, um abraço, e para você que nos ouviu até aqui, boas finais de conferência, um abraço e até semana que vem.